Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebol 12. Eu sou o David Araújo. No vídeo de hoje falaremos sobre o jogo entre Espanha e Arábia Saudita, né? Eu fiz um pós-jogo da Espanha na primeira rodada contra o Cabo Verde. Se você não viu, assista. É o seguinte, a Espanha veio completamente diferente no que se diz respeito ao time, né? O time espanhol jogou com um time completamente diferente do jogo contra o Cabo Verde na primeira rodada, muito para fazer rodízio, né? Um esquema de rodízio para poder rodar o elenco durante a Copa, principalmente agora na primeira fase, para não desgastar muito seus jogadores e tal, né? E a realidade é que a Espanha não pegou um grupo tão difícil. Os caras pegaram um grupo com Uruguai, né? Arábia Saudita e Cabo Verde. Não é um grupo tão difícil assim de se bater, apesar de algumas surpresas na primeira rodada, ter feito um jogo bem ruim contra o Cabo Verde. Claro, o mérito do Cabo Verde também de segurar o empate, principalmente do goleiro, né? O Vozinho que fez história nesse jogo, né? Mas a Espanha dessa vez não perdeu nem empatou para os caras, conseguiram ganhar, né? Conseguiram ganhar o jogo, ganhar na moral, ganhar como se deve ganhar, porque você perde uma seleção como a Espanha, campeã de Eurocopa, vindo de um ciclo bem interessante, né? E depois do nada perder para a Arábia Saudita e empatar com Cabo Verde é uma situação complicada, né? Bem complicada mesmo, né? E a Arábia Saudita, né? O grupo K, que é o grupo deles, cara, tá um grupo bem embolado, tá bem parecido com o nosso grupo, o grupo do Brasil, né? Tá bem parecido com o nosso grupo, com dois times somando um ponto na primeira rodada, dois não, quatro, né? Contando com Uruguai, Arábia e Espanha e Cabo Verde, né? Os dois times somaram um ponto na primeira rodada, né? Então, basicamente, quem vencesse essa rodada seria líder dependendo do saldo de gols, né? Com o critério de desempate. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a Espanha é líder, tá? Deixa eu só dar uma bisoiada aqui, porque eu não vi o jogo entre Cabo Verde e Uruguai, tá? Grupo K, vamos lá, Grupo K. Exatamente. Peraí, não é o Grupo K é o de Portugal, pô. Tô confundindo aqui. O grupo da Espanha é o Grupo H. Tá, a Espanha continua líder pelo saldo de gols, apesar da vitória do Uruguai sobre Cabo Verde de 2-1 até o momento que eu tô gravando isso aqui, tá? Não tem problema, eu posso assistir o jogo completo pela Cazé TV, né? Então não vou ter problemas em perder o jogo, nem nada do tipo, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o jogo, né? E vamos falar também sobre a escalação da Espanha, tá? Como eu havia dito, veio completamente diferente do jogo contra o Cabo Verde, né, na escalação e em alguns jogadores também que ficaram de fora e entraram no lugar deles que estavam lá nesse jogo, tá? É o seguinte, aliás, põe diferença nisso, tá? Põe diferença nisso. O jogo... deixa eu só resolver uma questão aqui rapidão. Depois eu vou voltar aqui a gravar. Meu Deus do céu. Tá. Pronto, agora tá tudo resolvido. Ajeitar a câmera, que o celular tá apoiado no notebook para poder gravar, né? Mas isso é normal. Mas enfim, vamos continuar aqui e vamos falar sobre a escalação da Espanha, que veio com algumas diferenças. Vamos lá.
Unai Simón no gol, goleiro titular da Espanha. Eu acho que o David Raya merece a titularidade muito pelo que ele fez na Premier League nessa última temporada, né? Eu acho um absurdo o Unai Simón ser titular da seleção espanhola, na minha opinião, né? Eu acho que o David Raya está pedindo passagem, né? O Unai Simón não está vindo bem lá no Atlético de Bilbao. O Nico Williams também não está fazendo bons jogos pelo Atlético, mas, cara, falando de goleiro, eu prefiro mil vezes o David Raya, né? Mas enfim. Nas laterais, né? Nós temos Cucurella na esquerda, continua, jogou contra Cabo Verde. Na lateral direita, Pedro Porro do Tottenham. No último jogo contra o Cabo Verde, quem estava nesse jogo foi o Llorente, né? O Marcos Llorente do Atlético de Madrid, né? E dessa vez o Pedro Porro do Tottenham é titular. Dupla de zaga, Laporte e Pau Cubarsí, mantém mesma dupla de zaga. Mais à frente como volante, temos aí o Rodri, e aí como meio campistas temos Pedro e Dani Olmo que entrou no segundo tempo contra o Cabo Verde, mais uma mudança, né? No último jogo, Fabian Ruiz jogou no lugar do Dani Olmo, né? E aqui no ataque também tivemos mudanças, tá? Pelo lado direito, nós tivemos o... Porra, cara, tá atrapalhando a visão aqui. O Alex Baena, né? Tivemos o Alex Baena no lugar do Ferran Torres pelo lado esquerdo, na ponta esquerda. E do lado direito, o Lamine Yamal, que no último jogo foi no último jogo foi o Gavi, o ponta direita. E mais à frente, né, ao lado, né, como centroavante, Mikel Oyarzabal, que também jogou contra o Cabo Verde e fez um jogo bem ruim, critiquei no último vídeo, né, no vídeo entre Cabo Verde e Espanha, eu critiquei o Oyarzabal, mas enfim, essa é a escalação da Espanha. Agora, vamos falar sobre o jogo em si, rapaziada. Cara, o jogo, eu acho que a Espanha fez um jogo bem interessante, tá? A Espanha fez basicamente a mesma coisa que fez contra o Cabo Verde, controlando o jogo, posse de bola, né? Trabalhando a bola bastante, procurando os espaços, né? E assim, meu Deus do céu, temos problemas. Cara, eu vou ter que deixar aqui, tá? A câmera aqui para não me atrapalhar, beleza? Acho que essa posição tá boa, né? Deixa eu só me afastar um pouquinho mais. Meu Deus do céu, problemas técnicos no futebol 12. Posicionamento tá ruim. Ok, beleza. Agora tá perfeito. Basicamente foi isso. Basicamente a Espanha jogou praticamente da mesma forma que jogou contra o Cabo Verde, no sentido, pelo menos inicial, de trocar passes, né? Jogar um jogo por aproximação. A Arábia Saudita, ela veio, falar aqui, a Arábia Saudita não veio, ela foi completamente diferente de Cabo Verde em relação à postura. A seleção saudita veio com a proposta de tentar jogar, de tentar fazer frente com a Espanha, tentar jogar, né? Tentar usar um pouco do talento do Salem Adalsari, do jogador que é o camisa 10 dos caras, estrela dos caras, joga pelo Al Hilal, né? É um jogador que é bem diferente, tá? Nós que somos flamenguistas, a gente já sabe da capacidade dele, né? O Flamengo já jogou contra ele em 2 oportunidades, no Mundial de 2019 e no Mundial de 2023 também, né? Que a gente foi eliminado quando o Dorival saiu e aquela questão toda, né? Acaba que o Adalsali, ele é muito visado no esquema tático da Arábia Saudita, né? Diferente do jogo contra Cabo Verde, que estava jogando com um bloco um pouquinho mais baixo, né? Tava
estava encaixotando a marcação da Cabo Verde estava encaixotando o ataque espanhol. Não, aqui eles meteram um 4-4-2 basicão mesmo e tentando gerar jogo de alguma maneira, né? Explorando o espaço pelas pontas também, em algumas ocasiões, né? Mas assim, nada que isso pudesse botar medo na Espanha. A seleção saudita é muito inferior à seleção espanhola. Diferente de Cabo Verde, que se defendeu bem e também teve mérito do Vozinha, que defendeu muitas bolas, né? Aqui não tinha muito o que a Arábia Saudita fazer, não. A postura da Arábia Saudita foi para jogar e os caras acabaram perderam assim, porque realmente, né, não tinha condição da Espanha perder esse jogo, na minha opinião. A Arábia Saudita é bem triste, em quesito de elenco, bem triste mesmo. Se você for ver o futebol saudita em geral, é um futebolzinho bem ruim, né? Os craques europeus que vão para lá vão mais por causa do dinheiro. Os caras estão no fim de carreira e vão lá se aposentar, né? Garantir o dinheirinho da aposentadoria e depois vão sair. Mas o futebol árabe é bem qualquer coisa, é bem dane-se, bem ninguém se importa, tá ligado? Então, assim, você vê que... E, inclusive, a Arábia Saudita, ela tá buscando esses jogadores de fora, né? Trazendo caras como Kanté, Benzema, o próprio Neymar foi para lá, Cristiano Ronaldo, trazendo esses caras para trazer visibilidade para o futebol saudita. Mas meio que, realmente, se você for ver o time saudita, assim, tirando o Al Nassr, que é até conhecido, o resto ninguém sabe quem é, cara. Ninguém sabe quem é, tá? Mas, enfim, essa Arábia Saudita é bem diferente da Arábia Saudita que nós vimos. Meu Deus, deixa eu só resolver mais um probleminha aqui, rapaziada. Meu Deus, o que está acontecendo hoje? Hoje as coisas estão, né? Hoje não é meu dia. Né? Deixa eu só resolver essa questão aqui rapidinho, né? Garanto que dessa vez vai ser a última vez que vai ter interrupção, tá? Meu Deus do céu, até meu dedo tá tampando a câmera. Meu Deus do céu, tá tudo dando errado. Mas agora isso vai mudar, beleza, rapaziada? Vamos começar aqui a falar do jogo e deixa eu ver, tá um pouco escuro, hein? Tá um pouco escuro aqui. Deixa eu resolver isso aqui agora. Deixa eu ver se dessa vez não fica tão escuro. Talvez eu precise cortar o vídeo. Mano, tá muito ruim, tá um pouco estourada a iluminação. Tá muito ruim, cara. Eu vou ter que cortar o vídeo nessa parte, beleza, rapaziada? Voltei! Magia da edição. Corte rápido, Tramontina. Seguinte, eu tava falando, né? Futebol saudita bem inferior à maioria das ligas europeias, até mesmo liga brasileira. A liga saudita é inferior. Mas assim, no sentido de jogadores naturalizados naturais sauditas, né? Porque se você pegar o elenco do Al Hilal, por exemplo, o elenco do Al Nassr, que tem jogadores estrelas mundiais, beleza, pode dar trabalho para algumas seleções brasileiras, alguns times brasileiros. Mas enfim, vamos falar sobre o que aconteceu no jogo, tá? Para a gente não perder o fio da meada, não falar tanto assim do futebol saudita. Vamos começar a falar sobre o jogo em si, tá? Logo aos 10 minutos, né, no comecinho, né, como eu havia dito, a seleção espanhola trocando bastante passe, jogando na moral ali, procurando abrir espaço para fazer gol, né? Essa trocação de passe se estendeu até os 10 minutos, quando saiu o primeiro gol da Espanha, tá? Basicamente, sim, e teve algumas chances ali, algumas escapadas da Arábia, alguns chutinhos ali, nada a ver, mas assim, nada muito relevante que eu possa trazer para cá, né? Vamos começar a falar sobre o jogo em si, aos 10 minutos, aos momentos mais importantes.
Aos 10 minutos do primeiro tempo, nós tivemos o gol do Lamine Yamal. Lamine Yamal, que é a grande estrela desse time espanhol. Um jogador muito diferenciado. Meu Deus do céu, do céu, do céu. Ok. Um jogador muito diferenciado, muito importante para a Espanha. Jogador principal do Barcelona. Jogador que de fato herdou a camisa 10 do Messi, porque depois que o Messi saiu, veio o Ansu Fati flopou bastante. E o Lamine Yamal, cara, Lamine Yamal para mim fez um jogo muito bom, né? Pelo seu lado, pela ponta ali, jogou demais, fazendo salseiro, fazendo drible, né? Encarando a marcação, chutando bastante de fora da área. E aos 10 ele faz esse gol aqui, que eu achei muito importante, muito interessante, tá? O Oyarzabal, que também é um destaque desse jogo, ele recebe a bola pela ponta, né? Pela ponta oposta ao do Yamal, pela ponta esquerda, faz um cruzamento rasteiro, e o Lamine Yamal, né, faz um gol ali de centroavante, né? Ele aparece ali dentro da área, ali por dentro, e dá um carrinho na bola e faz o primeiro gol da Espanha. Aos 21 minutos, já teve o gol da Espanha, de novo, o segundo gol da Espanha, primeiro gol de Mikel Oyarzabal, aos 21 minutos, né? O Oyarzabal recebe para fazer o gol, o que acontece? Tem uma cobrança de escanteio da Espanha. A cobrança é efetuada e aí, num bate-rebate, numa confusão ali, os caras se batendo, quebrando cabeça, meio que no pé de ferro ali, o Oyarzabal faz o gol da Espanha. E logo em seguida, assim, não tem muito o que dizer do primeiro tempo. O primeiro tempo só se baseia em quê? Espanha trocando passes, Arábia Saudita sendo sufocada e a Espanha fazendo gol, tá ligado? Gol da Espanha, basicamente. O resto dos lances são bem qualquer coisa, por isso que eu nem falei sobre outros lances aqui, porque são bem relevantes, tá? Tanto da Arábia como até da própria Espanha. A Espanha fez uns lances ali antes dos gols que não tem nem importância, não faz nem sentido falar sobre. Então, logo em seguida, já tem o segundo gol do Oyarzabal, praticamente no minuto inicial ao primeiro gol dele, né, que foi o segundo gol da Espanha, né? Aos 21 minutos, não, logo em seguida, né? Logo em seguida, basicamente já nos 22, né? Em seguida, mais um gol de Oyarzabal, né? Ele recebe o Pedro Porro recebe a bola próximo à área, faz o levantamento, e aí o Dani Olmo recebe, né? Na verdade quem recebe é o Cucurella. O Cucurella recebe, toca para o Dani Olmo escora de cabeça e o Oyarzabal faz o gol, né? E aí depois, aos 35 minutos, já no finalzinho do jogo, do primeiro tempo, o Oyarzabal faz um chute ali no travessão com a falha defensiva, né? Um erro da saída de bola da Arábia Saudita, e aí acontece o segundo tempo, né? No segundo tempo nós temos ali, logo aos 6 minutos, já começa fazendo o quarto gol, né? No segundo tempo, minha opinião sobre o segundo tempo é que a Espanha tentou nos minutos iniciais fazer uma pressão inicial ali, manter o ritmo do primeiro tempo, mas assim, depois até tenta, né? Até consegue fazer o gol logo no começo, né? Aos 6 minutos, o gol contra da Arábia Saudita, né? Também numa cobrança de escanteio. Foi numa cobrança de escanteio, se eu não estou enganado, né? Me corrijam se eu estiver errado nos comentários. Nesse momento, foi numa cobrança de escanteio. Uma cobrança de escanteio, né? A bola é levantada, o Cucurella, acontece também basicamente a mesma coisa que acontece no primeiro gol do Oyarzabal, né? Aquele
bate e rebate, aquela cabeçada, né, e tudo mais, os caras quebrando cabeça, foi mais ou menos o que aconteceu nesse gol. Aí o Cucurella aproveita a oportunidade, a bola sobra para ele chuta a bola bate no camisa 5 da Arábia Saudita e entra no gol e conta como gol contra. Poderia ter sido gol do Cucurella, mas como meio que bate na cabeça do jogador da Arábia Saudita, acaba que faz o gol contra. E basicamente esses foram os lances de gol da Espanha desse jogo, que foi assim, foi só o que aconteceu, foi o gol da Espanha, aconteceu só gol da Espanha, gol da Espanha. Primeiro tempo foi só gol da Espanha, gol, 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 gol. Nada muito relevante além de gol, tá ligado? E não tem nada mais relevante do que gol em jogo de futebol, a não ser que ocorra uma polêmica muito absurda, né? Basicamente só gol mesmo que acontece. Agora vamos falar sobre os jogadores, sobre o desempenho da Espanha. Para mim, eu acho que a Espanha fez um jogo bom, fez um jogo bem superior ao jogo que fez contra Cabo Verde, bem superior, bem consciente, né? Sendo contundente, marcando gols, gerando oportunidades e também finalizando a gol, marcando, né? Vamos mostrar os dados da partida, rapaziada. Vamos mostrar os dados da partida para vocês terem ideia do que aconteceu, tá? Vou falar aqui as estatísticas do jogo. A Espanha deu 21 finalizações, 9 no gol. A Arábia Saudita, 3 finalizações, 1 no gol. E em relação à posse de bola, 65 a 35. Em alguns momentos, a Espanha teve até mais posse de bola do que isso. A Espanha já chegou a bater 70% de posse, mais de 70% na realidade, né? E geralmente é assim que se joga a Espanha, porque a escola espanhola é basicamente isso, é troca de passes, troca de passes, cadência, né? Usando muitos meio-campistas, muita qualidade de passe dos meio-campistas, já que a Espanha ela forma muitos bons meio-campistas. Nós tivemos na história recente aí Iniesta, Sérgio Busquets, né? E o Chaves, o Xavi Hernandes, que é grande trio de meio de campo do Barcelona na época de Pepe Guardiola, né? A Espanha tem a capacidade de formar grandes meio-campistas, né? E realmente, falando assim sobre a Espanha, para mim a Espanha fez um jogo excelente. Os meio-campistas fizeram um jogo bacana. Para mim, no meio de campo, o destaque foi o Dani Olmo. Dani Olmo contribuiu muito, né? O Rodri fez uma partida boa. O Rodri, ele chega até a jogar uns 90 minutos, né? O Rodri geralmente ele sai no segundo tempo, mas nesse jogo ele saiu aos 90, ele não jogou, ele não saiu do jogo, jogou aos 90, tanto no Manchester City quanto na própria Espanha. Geralmente ele joga o primeiro tempo todo, depois ele dá uma parada no segundo tempo e é substituído, né? Mas a Espanha fez um jogo muito interessante, mas basicamente, e o Lamine Yamal também, destaque, fez um gol, né? Como eu havia dito, Lamine Yamal muito, muito participativo ofensivamente, gerando o jogo pela ponta, driblando bastante, tentando bastante coisa, chutando muito de fora da área. O Oyarzabal é interessante, cara. O Oyarzabal é interessante, porque no último jogo contra o Cabo Verde, o Oyarzabal, eu critiquei muito ele, eu falei muito mal do Oyarzabal no último jogo, tá? Fiz pós-jogo de Espanha e Cabo Verde. O que aconteceu? O Oyarzabal fez 2 gols nesse jogo, certo? E é algo muito interessante. Ele chega a ser o sétimo ou sexto maior artilheiro, sétimo maior artilheiro da história da seleção espanhola, né? Passando o Norientes, né? Na verdade ele chega a igualar o Norientes, né? Jogador histórico do Atlético de Madrid, né?
E, cara, o Oyarzabal veio de uma partida contra o Cabo Verde, onde ele passa 30 minutos iniciais sem tocar na bola. Ele não toca na bola aos 30 minutos, até os 30 minutos do primeiro tempo. Ele passa 30 minutos sem tocar na bola. E aí, em 20 minutos, o cara faz 2 gols. É assim, era o dia do cara, né? Hoje era o dia do cara. Ontem, no jogo contra o Cabo Verde, foi completamente oposto. Na verdade, no jogo contra o Cabo Verde, a Espanha foi completamente anulada pelo Vozinha, essa é a grande realidade, e pelo sistema defensivo sólido de Cabo Verde. Né? Cabo Verde, que é uma seleção que joga muito, né? E leva a sério o futebol, né? Só que, infelizmente, até esse momento, está perdendo para o Uruguai. O Cabo Verde está aí em terceiro lugar no grupo, né, brigando ali pela repescagem, enquanto a Arábia Saudita está em último e corre o risco de ser eliminada na última rodada da fase de grupos. Né? Então, basicamente é isso. Né? Agora vamos falar sobre as substituições da Espanha. A Espanha fez umas substituições aqui e deixa eu só resolver. Voltei, rapaziada. Mais um corte. Ocorreu um problema com a internet. Mas, enfim, vamos resolver. Vamos falar sobre as substituições. Vamos falar sobre as substituições da Espanha. Vamos falar sobre as substituições da Espanha. A Espanha tirou o Oyarzabal, que fez uma partida muito boa. O Lamine Yamal saiu. Pedri saiu. Dani Olmo também saiu. E depois entra o Mikel Merino, que também entrou. Também, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Não, realmente o Mikel Merino entra, exatamente. Entra o Ferran Torres, entra o Fabian Ruiz e entra o Keremy Pino. Também saiu quem, mano? Eu acho que esqueci de algum detalhe aqui, cara. Não, é isso mesmo. Entra o Keremy Pino, né? Keremy Pino do time... É Yeremy Pino, né? Entre Yeremy Pino do time do Crystal Palace, entra Nico Williams, exatamente. Essas foram as substituições da Espanha. Vão ocorrer alguns cortes nesse vídeo, mas, enfim... Acho que o Yeremy Pino fez uma partida legal, né? Tentou ali, dentro do aceitável, né? Tentou um chute de primeira logo no começo, do segundo tempo. Nico Williams fez uma partida mais ou menos, acho que o Nico Williams não fez uma partida tão boa assim. Eu esperava um pouquinho mais do Nico Williams, mas assim, ele não está numa fase muito boa, né? O Mikel Merino não apareceu tanto no jogo, né? E basicamente foi isso que aconteceu na partida, rapaziada. Não teve segundo tempo, como eu havia dito. Espanha tirou um pouco mais o pé do acelerador, não pressionou tanto, né? A única coisa de muito relevante que aconteceu nesse segundo tempo foi o gol anulado do Ferran Torres aos 19 minutos do segundo tempo. Não, foi aos 45, né? Aos 19 foi o Ferran Torres que perdeu um gol, né? Recebeu um passe, ele ficou cara a cara com o goleiro, chutou para fora. E aos 90, né? 45 mais 6, né? No primeiro minuto de acréscimo, o Ferran Torres recebe a bola pelo lado, basicamente ali como um cruzamento, né? E aí chuta a bola e está em impedimento. E aí uma coisa que é interessante lembrar, esse jogo ocorreu o seguinte: o árbitro desse jogo era o Rafael Klaus, árbitro paulista do Campeonato Brasileiro, né? Fez uma arbitragem ruim, né? Na minha visão, mas assim, teve uma coisa que eu achei estranha, porque tipo assim, geralmente esse tipo de coisa acontece muito no futebol brasileiro, né? E nesse gol anulado do Ferran Torres, teve uma demorinha ali na análise, né? Teve um pouquinho de demora na análise do gol, até que o VAR anula, né? E o Bandeira meio que fica em dúvida se anula ou não, uns negócios assim.
inacreditável que só acontece no futebol brasileiro. Aí vem o Rafael Claus e coloca um tempero de futebol brasileiro no coloca um tempero de futebol brasileiro no jogo, mano. Mas assim, basicamente é isso. No segundo tempo não aconteceu nada muito relevante, né, no jogo. Mas enfim, vamos ver o resultado, né? O que vai acontecer no jogo do Uruguai contra Cabo Verde. Acredito que o Cabo Verde vai perder esse jogo, né? Eu acho que já deve estar perto do fim do jogo. Acho que o Cabo Verde vai perder. Eu vou assistir esse jogo, né? Ver o jogo completo na Casa da TV para ver o que vai acontecer, né? Para ver o que vai rolar. Mas basicamente é isso. Não teve muita coisa importante, não teve muita coisa relevante no segundo tempo, né? A única coisa que aconteceu, né, foi um jogo bem ruim no segundo tempo, né? Como eu disse, né, Espanha desistiu de jogar, largou o osso, né, diminuiu a intensidade e contra uma Arábia Saudita que já é fraca, né? Assim, primeiro tempo foi um passeio da Espanha, aí teve o quarto gol no segundo, aí depois no resto do segundo tempo, depois do gol, acontece mais nada. Tipo, o jogo no segundo tempo só dura 6 minutos. Depois do gol, acontece mais nada. Tipo assim, deixa de ser um passeio da Espanha para virar jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. Tipo, fica fraco. Um jogo muito fraco, poucas oportunidades criadas, né? O segundo tempo foi bem abaixo do primeiro, né? Em quesito de oportunidade de gol, em quesito de emoção, não foi um jogo emocionante, como o jogo, por exemplo, da Alemanha contra a Costa do Marfim, que teve até um pouquinho de emoção, apesar do placar ser um pouquinho menor, mas assim, infelizmente, o segundo tempo foi bem abaixo do que a gente esperava. Mas tudo bem, mano, acontece, é normal tirar o pé do acelerador, para se poupar, para poupar energia para os jogos seguintes. Copa do Mundo 7 jogos, é tiro curto, tem a questão de que houve temporada, né, em clubes, né, os jogadores jogaram em seus clubes durante o ano, né, tiveram momentos cansativos, eles têm que se poupar porque daqui a pouco começa a temporada de novo, começa a temporada 26, 27, por exemplo, no caso dos europeus, e aqui no Brasil o Campeonato Brasileiro vai retomar, então assim, os caras têm que poupar energia. Mas enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dá um like, compartilha. Não consegui postar vídeo ontem, mas vou continuar cobrindo a Copa do Mundo. Os jogos mais interessantes que eu trouxe aqui, que eu achar interessantes, eu vou trazer. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Dá um like, se inscrevam no canal, divulga aí para a galera me ajudar aí a se inscrever. E muito obrigado, até a próxima. E me perdoem porque vão haver cortes nesse vídeo por causa de problemas técnicos, mas é isso, rapaziada. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, fui. E daqui a pouco, amanhã tem novidade, hein? Amanhã eu vou fazer um vídeo diferenciado, tá? Eu vou falar sobre um assunto diferente, mas que aborda futebol, que fala sobre o futebol do mesmo jeito. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.